Há muitas lendas e histórias sobre criaturas misteriosas do fundo do oceano que têm fascinado as pessoas ao longo dos séculos. Embora a maior parte do oceano ainda seja um mistério inexplorado, existem algumas criaturas reais e outras imaginárias que se tornaram lendas populares. Aqui estão algumas das mais conhecidas. O Kraken é uma criatura lendária que tem sido parte das histórias marítimas há séculos. Sua origem remonta a lendas nórdicas e escandinavas, e o termo Kraken provavelmente deriva da palavra norueguesa krake, que significa polvo. De acordo com a lenda, o Kraken é um monstro marinho de proporções gigantescas, muitas vezes descrito como uma lula ou polvo colossal. Ele habita as profundezas do oceano e é conhecido por atacar navios e criaturas marinhas. Os contos descrevem seus tentáculos poderosos capazes de envolver embarcações e afundá-las em questão de segundos. Ao longo dos séculos, o Kraken tem sido retratado como uma ameaça a marinheiros e navegantes, com histórias de navios que desapareceram misteriosamente nas áreas onde se acredita que ele habite. Os relatos sobre o Kraken geralmente o descrevem como uma criatura aterrorizante e imponente, capaz de causar medo e pavor em quem o encontra. Embora o Kraken seja uma figura lendária, é importante ressaltar que não existem evidências científicas de sua existência. No entanto, é possível que as histórias do Kraken tenham sido inspiradas por encontros com polvos gigantes reais, como o Achilles dux, que é a maior espécie de lula conhecida. O Kraken continua a ser um dos monstros marinhos mais famosos e é frequentemente retratado na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e jogos, perpetuando seu legado como uma das lendas mais fascinantes do fundo do oceano. As sereias são criaturas mitológicas frequentemente retratadas como seres metade mulher e metade peixe. Elas têm uma presença significativa nas lendas e mitologias de diferentes culturas ao redor do mundo, embora possam variar em aparência e características dependendo da tradição. As sereias são geralmente conhecidas por sua beleza e voz hipnotizante. Segundo a lenda, elas vivem no oceano e atraem marinheiros com suas canções encantadoras. Diz-se que sua voz é tão irresistível que os marinheiros ficam enfeitiçados e são levados para as profundezas do mar, muitas vezes resultando em naufrágios. Embora a imagem popular das sereias seja de seres gentis e sedutores, existem também contos que as descrevem como criaturas malévolas, que usam sua beleza e canto para atrair marinheiros para a morte. Em algumas lendas, as sereias são vistas como guardiãs de tesouros submarinos ou como mensageiras entre o mundo dos humanos e o reino marinho. Apesar de serem figuras mitológicas e não existirem evidências científicas de sua existência, a imagem das sereias continua a exercer um fascínio duradouro na cultura popular. Elas são frequentemente retratadas em obras literárias, pinturas, filmes e outras formas de arte, perpetuando seu apelo misterioso e encantador ao longo dos tempos. O Leviatã é uma criatura lendária que tem suas origens mencionadas na Bíblia e também aparece em várias outras tradições mitológicas. Na Bíblia, o Leviatã é descrito como uma criatura marinha poderosa e imensa, geralmente associada ao caos e à destruição. No livro de Jó, no Antigo Testamento da Bíblia, o Leviatã é descrito como uma besta temível que habita as profundezas do mar. É descrito como tendo uma pele impenetrável, escamas afiadas e dentes fortes. O Leviatã é uma das criações de Deus e é retratado como um ser invencível e imensamente poderoso. Além da Bíblia, o conceito do Leviatã também aparece em várias outras mitologias e tradições ao redor do mundo. Em algumas culturas, ele é representado como uma serpente marinha gigante, enquanto em outras é descrito como um monstro com corpo de dragão ou crocodilo. O Leviatã é frequentemente associado ao mar e às forças da natureza, simbolizando a imensidão e o poder do oceano. Em algumas histórias, o Leviatã é visto como um símbolo do mal e do caos, representando as forças destrutivas que devem ser controladas ou superadas. Apesar de ser uma figura mitológica, o conceito do Leviatã continua a ser explorado na literatura, na arte e em várias formas de mídia. Ele representa a natureza indomável e misteriosa do oceano, e sua imagem persiste como uma poderosa metáfora nos dias de hoje. A serpente marinha era uma criatura lendária que aparece em várias culturas e mitologias ao redor do mundo. Ela é descrita como uma serpente gigante que habita as profundezas do oceano, muitas vezes associada a águas perigosas e tempestades. As descrições da serpente marinha podem variar, mas geralmente envolvem uma criatura de corpo alongado,
escamoso e às vezes com presas afiadas. Algumas lendas a retratam como uma serpente marinha semelhante a uma cobra, enquanto outras a descrevem como um dragão aquático com asas e garras. Ao longo da história, há relatos de avistamentos de serpentes marinhas feitos por marinheiros e exploradores. Esses relatos geralmente descrevem encontros com criaturas enormes, serpenteando nas águas ou emergindo brevemente antes de desaparecer novamente. No entanto, é importante notar que muitos avistamentos de serpentes marinhas podem ser explicados por avistamentos de animais reais, como grandes enguias, peixes semo ou até mesmo baleias em certas circunstâncias. As lendas das serpentes marinhas podem ter surgido como uma forma de explicar eventos misteriosos no mar ou como uma metáfora para os perigos desconhecidos das profundezas do oceano. Independentemente de sua origem, as histórias das serpentes marinhas continuam a capturar a imaginação e a curiosidade das pessoas, mantendo seu lugar na mitologia e no folclore marinho. Cthulhu é uma criação do escritor de ficção científica e horror H.P. Lovecraft. Ele é uma das entidades mais conhecidas do chamado Mitos de Cthulhu, um universo ficcional compartilhado criado por Lovecraft e outros autores que se baseiam em seus trabalhos. Cthulhu é descrito como uma criatura cósmica antiga e poderosa, que é uma mistura de polvo, dragão e ser humanoide. Ele é retratado como um ser imenso, com asas membranosas e tentáculos em vez de braços. Sua cabeça é descrita como semelhante à de um polvo gigante, com olhos bulbosos e uma boca cheia de dentes afiados. Na mitologia de Lovecraft, Cthulhu é um dos grandes antigos, uma raça de entidades extraterrestres que existem além do tempo e do espaço, dormindo nas profundezas do oceano e em outras dimensões. A mera presença de Cthulhu é capaz de enlouquecer aqueles que o encontram. A adoração de Cthulhu e os rituais relacionados a ele são temas recorrentes nas histórias de Lovecraft. Ele é retratado como um ser que desperta periodicamente de seu sono profundo, trazendo caos e destruição ao mundo. Apenas o vislumbre de Cthulhu é suficiente para desencadear um terror existencial inimaginável nos personagens das histórias de Lovecraft. A figura de Cthulhu e o universo dos mitos de Cthulhu se tornaram extremamente influentes na literatura de horror e em outras formas de mídia. O apelo de Cthulhu reside em sua natureza cósmica e no senso de insignificância humana diante do desconhecido e do sobrenatural. É importante lembrar que Cthulhu é uma criação ficcional e não tem base na realidade. Ele permanece como um dos ícones mais reconhecidos e aterrorizantes do gênero de horror, continuando a inspirar obras literárias, jogos, filmes e outras expressões artísticas. Hipocampo é uma criatura mitológica que tem a parte superior do corpo de um cavalo e a parte inferior de um peixe ou golfinho. Ele é frequentemente retratado como um ser gracioso, com uma crina e caudas esvoaçantes. Na mitologia grega, os hipocampos eram associados ao deus dos mares, Poseidon, e eram frequentemente vistos como seus fiéis companheiros. Eles eram conhecidos por puxar a carruagem de Poseidon pelo oceano. Além disso, acredita-se que os hipocampos habitassem as águas calmas e protegidas do mar. O hipocampo é muitas vezes descrito como uma criatura pacífica e amigável, associada a atributos como a força e a agilidade dos cavalos, juntamente com a graça e a velocidade dos peixes. Sua imagem tem sido representada em várias formas de arte ao longo da história, como pinturas, esculturas e tapeçarias. Embora o hipocampo seja uma criatura mitológica e não existam evidências científicas de sua existência, sua imagem continua a ser popular e inspiradora na cultura contemporânea. Eles são frequentemente retratados em histórias, filmes e ilustrações como símbolos da beleza e da magia do mundo marinho.